História, do exemplo. Agora tem um maluco aí, um perturbado na cabeça, um arrombado. O cara pegou e foi lá pro tribunal para estourar uma Não, bomba. aí eu concordo. Porra, meu Não, irmão. aí eu concordo. Porra. Não, porque ele foi também no Congresso, tentou estourar o negócio. É um arrombado, doido. Recente, Olha só, o Brasil não mas tinha ele isso. morreu. O Brasil não tinha isso. O Brasil passou a ter isso depois que começou essa palhaçada de extremismo de direita e esquerda. Mas E eu concordo com você. E aí, galera? Canal Pode Tudo, estamos aqui mais uma vez, eu e Ed Silva. Estamos nós. Hoje a gente vai falar de assuntos aleatórios. Eu vou começar com uma perguntinha aqui para o nosso amigo Ed. Ed, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Rapaz, muito tempo, nem lembro. Eu acho que Cristóvão Colombo veio aqui, chegou aqui, depois chegou eu. Não. Antes estava o Pablo Marçal. Não, para Aí você pediu permissão, com certeza, para poder... passar o cara. Então tá Gosto certo. muito dele. Eu também. Mas o que acontece é o seguinte, então, tá. Depois do Pablo Marçal, quanto tempo que? 30 anos, mais ou 30 menos? anos, mais ou menos, 30 na anos. América. Vou te fazer uma pergunta aqui. Você pegou quantos presidentes aqui nos Estados Unidos? Puta, cara, eu nem me lembro direito, não. Eu lembro quando eu cheguei. Clinton. Bush, Obama, Trump, Biden e Trump agora de novo. Não, o Trump ainda não entrou, né? Vamos ver. Daí, você pegou Clinton. É isso que eu lembro, né? Não, tá certo. Eu não me lembro tudo. Não, tudo bem. Porque eu lembro quando eu cheguei aqui em 2001. Você veio antes. Bem antes. Eu lembro que eu cheguei aqui em 2001, ainda era o Clinton. Mas já estava na transferência pro... Depois do Clinton veio o Bush, então. Cara, eu não me lembro. Veio o Bush. Se for entrar para Mas eu essa tô tentando seara... lembrar, não, eu tô tentando lembrar. Eu acho que foi Clinton, Bush, depois Obama, depois Trump, depois Biden e agora Trump de novo. Eu lembro que a economia do país está com, assim, Pô, tranquila, né? Tava assim, olha, a melhor época da minha vida aqui foi a época do Clinton. do Clinton, né? Os americanos falam que foi da época do Ronald Reagan. Não foi a minha época. Não foi a tua época nem a Não foi minha. minha época. Mas foi a época do Ronald Reagan. Então, a minha pergunta é o seguinte. No Brasil, o que você lembra de presidentes assim... Você saiu do Brasil... Como é que eu vou falar? A ditadura militar já tinha acabado ou não? Rapaz, Já. eu acho o seguinte, eu acho que no Brasil nós tivemos alguns bons líderes, ok? Se eu for enumerar aqui, eu vou enumerar, a primeira coisa é o Dom Pedro II, que para mim não existe melhor. Se vê a biografia do Dom Pedro II, o Brasil devia ainda ser uma monarquia, porque baseado no que o reinado de Dom Pedro II, o que ele fez para o Brasil foi absurdo. Tá? Era uma pessoa comprometida com o Brasil, era uma pessoa honesta, tanto é que ele poderia muito bem ter causado uma revolução quando foi deposto, não causou. E para mim, o Dom Pedro II... e se você estudar a história, você vai ver, Dom Pedro II, para mim, foi o maior administrador do Brasil. Bom, passado Dom Pedro II, temos quem? Nós temos o Getúlio Vargas. Não, primeiro foi o Deodoro da Fonseca, que depois... Não. Você está falando de Eu estou falando icônicos. eu estou falando o seguinte, passado a administração do Brasil pelo Dom Pedro II, a melhor administração que vem depois é o Getúlio Vargas. Mesmo sendo uma administração populista... Olha, o Deodoro da Fonseca, se você estudar Deodoro da Fonseca, você vai ver muita coisa que não era suposto estar ali. Uma das coisas em Deodoro da Fonseca era que
o Brasil tinha que fazer um plebiscito para decidir se era república ou monarquia. E esse plebiscito só aconteceu 100 anos depois. O Deodoro da Fonseca, se você estudar, você vai ver que foi só um militar oportunista. Ele foi, Marechal Deodoro. ele foi oportunista, tá? Ele foi um oportunista, sem Me diz qual político que não é. Hã? Me diz qual político que não é. Ah, mas é tal negócio. O cara foi completamente fora do. O que se estuda historicamente ele foi uma pessoa sem escrúpulo. Ponto, acabou a história. Para mim, então, falando Tá, Dom Pedro II, Dom Pedro vamos II, voltar aí. Getúlio Aí, Vargas. Getúlio Vargas. Você acha Por que Getúlio Vargas? foi um bom... Getúlio Vargas foi um excelente presidente. Trouxe uma abertura muito grande para o Brasil. Trouxe leis para o Brasil que protegesse. A CNT. Exato. Tá. Aí você fala, fora desses dois, nós tivemos Juscelino Kubitschek. Levou o capital do Brasil para onde tinha que ser, no meio do Brasil, entendeu? E foi uma pessoa que tinha uma linha de raciocínio que eu acho que é correto. Qual é a situação dos três? Todos os três foram derrubados. Fora esses três. Bom, fora esses três é muito polêmico. Bom, porque aí vamos já... o Vou- Jango foi deposto pelo... Não, aí se você falar comigo do Jango, eu tenho minha ressalva. Porque eu tenho minha ressalva com ele, entendeu? Não creio que ele foi um bom presidente. Tanto é que ele largou... Não, tanto é que o povo pediu para ele sair para entrar como é que falar? Tal ditadura militar, tal. Não, mas de Jango, você está falando de quem que você está falando? Jango lá? Ah, não, tá. Eu não estou falando de Jango lá, não. Eu estou pensando que você está falando do outro que foi prefeito de São Paulo. Você está falando do Jânio Quadros? Não. Então, O Jânio Quadros não teve... tá. Para mim, os três são os melhores. Fora os três, aí a gente vem... Nós tivemos um breve pequeno momento do Collor. Vou explicar. Foi um pequeno, breve momento. O início, os primeiros meses, foi bom. O que vem depois não presta. Então não classifico. O que que não presta? Não presta. Do seu ponto de vista. Não presta a corrupção que foi colocada clara ali. Entendeu? A corrupção. É. Ok, vamos lá, vamos tentar esclarecer, porque olha só, muitos dos nossos telespectadores já entendem o que a gente está falando, porque já são da nossa idade. Então, vamos dizer que uma pessoa nova não pegou esse momento, uma pessoa de 20 anos de idade não entende. O Collor entrou com uma bandeira de caçar marajás. E no meio do caminho ele não chegou Ele mesmo já era um Marajá, né? Tudo bem. Ele era dono de... Embora o impeachment feito por ele, o que fez ele ser impeachmentado, eu tenho minhas dúvidas se era... Uma Fiat Elba. Isso Alegaram isso. É claro, alegaram isso. Mas tinha mais coisas. Claro que tinha mais coisas, mas tinha umas coisas que eles não, de repente não podiam falar. Então, resumindo, temos Dom Pedro II, Getúlio Vargas e temos Juscelino Kubitschek. Pós isso, o que eu vou falar para você é muito polêmico. Pós isso, temos grande administrador no Brasil, Lula, mandato 1 e 2. É polêmico, é muito polêmico isso, entendeu? Bastante. Porque eu acho que Lula 1 e 2, ele tentou fazer o que podia fazer para o povo que é a base da pirâmide brasileira. Não significa que eu concordo com tudo que ele fez, não significa que eu concordo com o Lula 3, sabe? Eu acho o Lula 3
no terceiro mandato, está devendo muito, sabe? Picanha, principalmente. Cara, Eu sei que você agora é o seguinte, o político ele vai evoluindo e a sociedade vai evoluindo. E Então as você é a situações- favor, então, da máxima do Paulo Maluf, rouba, mas faz? Zé, Não, deve ser olha só, vamos falar do Lula 1. Não, mas eu estou falando do Tá, vamos falar do Lula 1. Lula 1. Lula 1 eu achei que foi uma pessoa, Lula 1 primeiro, você não estava lá, você estava aqui já. sim, mas tudo que eu vi do Lula 1 Aham. foi que ele estava tentando fazer a coisa certa. Tá bom, ok, vamos lá, Tá. continua. O Lula 2, eu vi a mesma coisa. É. Ninguém é tão ruim que se fosse ruim, não seria eleito 3 vezes. Sabe? 2 vezes. 3. A Dilma, você está falando da Dilma? Não, ele foi eleito agora no terceiro mandato. Eu não vou entrar nesse assunto com você. Ah, não, peraí. Não, eu não vou entrar nesse Não, assunto. não, Eu não vou entrar nesse assunto com você. aí você está fodendo. Você está falando comigo que foi Não. fraudada a eleição? Tô. Não. Bicho. Não. Então, é fraudada quando é de um lado, não é Olha só, Isso não olha tem só, sentido. olha isso. só, olha só. Não vou entrar nesse assunto com você. Olha, eu vou dizer para você uma Estou coisa. falando. Vou que dizer você uma acha que coisa não para é você presidente, ok? muito polêmica, tá? Vou dizer muito polêmica para você. Sim, ele ganhado. Sim, peraí, deixa eu falar. Sim, o Trump, na última vez, perdendo. E ganhou agora ganhando. Tá? E agora estão dizendo que foi fraudado também. Não, isso A esquerda tá dizendo, olha só. Eu Eu sei, eu não sou de direita, não sou de esquerda. Eu sei que você é de direita. Tá? Já entendi. Você lembra, Não, você lembra que eu trabalhei? Você não consegue me conhecer? Não, você é eu de trabalhei no direita. banco. Não, você é de direita. Não, eu trabalhei no banco. Eu era de esquerda. Eu era petista. Nunca de carteirinha. Nunca foi de carteirinha. O ponto. Eu era a favor de greve, a favor daquelas palhaçadas todas. Aham. Entendeu? Só que hoje eu sei quanto uma greve atrapalha o país. Olha só. Deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Você acha que o Lula é a favor de greve hoje? Antigamente ele era, né? Quando ele era lá dos metalúrgicos lá de São Paulo. Aí eu vou fazer greve. A minha visão não é essa. A minha visão não é essa. A minha visão é o que é a realidade. A realidade é o seguinte. Acho que a eleição no Brasil foi correta. Se não tivesse sido correta, não teria sido correta antes. Acho que a eleição aqui foi correta. Se não tivesse sido correta, não teria sido correta antes. Entendeu? É o que eu Todo acho. mundo tem um direito sobre É o que eu acho. Eu só falo o seguinte. Eu não lembro o nome da pessoa que falou isso. Quem poderia me lembrar, que me lembrava sempre, a minha ex-sócia no jornal, Antônia Cardoso, me via falando isso. Ela sempre falava, eu posso não concordar com o que você fala, mas vou lutar até as minhas últimas armas para te dar o direito de falar. Isso é importante. Ou seja, o livre-arbítrio, a livre expressão, ela tem que ser sempre livre. Não pode ser podada de momento nenhum. Regulamentar, entendeu? Eu sei que eu mudei de assunto, pode ficar tranquilo. Mas vamos lá. Regulamentar redes sociais, porque estão contra a democracia. Onde está a democracia? Olha, eu vou ser bem claro para você. Eu não quero criar um parênteses muito grande com isso aí, que não é o objetivo do nosso podcast hoje, mas eu acho que as redes sociais têm que ser regulamentadas. Tem. Porque é o seguinte, é muito fácil. Tem um cara que, porra, eu vou dizer para você, tem um cara que eu adoro. Eu adoro o cara. Eu acho que o cara tem uma contribuição para o Brasil, vai ser muito grande no Brasil. E é um cara que eu estou do lado dele, no bom e no ruim, eu estou do lado dele, mas o cara fez uma grande M na eleição de São Paulo. O Pablo Marçal é um cara que eu admiro, já tive com ele aqui nos Estados Unidos, lá no Colorado, lá em Aspen. Eu adoro o cara, mas o cara fez errado ter colocado um laudo mentiroso, falso,
Você não pode ir pro Vale Tudo, cara. Mas isso foi exposto. Você não pode ir pro Vale Tudo. Tá, Entendeu? então Essa merda desse Vale Tudo é que estraga a política. Ele fez errado e ele tem que ser penalizado. Tem que ser, concordo. Como a Rede Globo tem que ser. Todo Quando fala, mundo. não libera. Todo Mas aí mundo. tá. Eles estão querendo regulamentar as redes sociais, mas não estão querendo regulamentar as mídias que são pagas por eles. Todas as pessoas, todas as mídias, seja nós aqui no YouTube, seja televisão aberta, seja rádio, jornal, tem que ser regulamentado. Não é regulamentado. Se nós chegarmos aqui e falar uma coisa que não é real, nós temos que pagar por isso. Aí eu concordo. Você não está dizendo de regulamentação. Você está dizendo de eu tenho o livre-arbítrio de falar o que eu quiser. Se te ofendi de alguma forma que te prejudicou, você tem o direito de ir na justiça e cobrar aquilo sobre, fala, calúnia e difamação. Mas você não pode proibir eu de falar alguma coisa antes de eu falar. Você não pode proibir... Mas qual é o parâmetro disso? O parâmetro é o seguinte... Quem é que está falando? Estou falando, por exemplo, o X foi proibido no Brasil. Peraí. Eu não sei da lei do Brasil. Ponto. Se você sabe, me explica. Agora, eu vou dizer para você o seguinte. O que eu entendi que aconteceu no Brasil foi o seguinte. O X, vou deixar bem claro para todo mundo que está me ouvindo. Não sou de direita, não sou de esquerda, ok? Entendo que o Alexandre, ele é de direita, ok? Não é meu perfil. Eu sou o perfil do que o que é certo. O que é certo, eu vou lutar por isso, tá? O que eu entendi do X no Brasil foi que o X não queria tirar publicações que a Justiça do Brasil falou para ele tirar. Ele tinha que bloquear algumas contas e tinha que retirar algumas publicações. Bom, aí você me pergunta, estaria certo a Justiça do Brasil pedir isso? É uma outra história. A lei é para todos. A lei tem que ser cumprida. Entendeu? Tem hora que eu não gosto. Tem coisas que eu vejo o Supremo Tribunal Federal fazer, entendeu? Tem minhas ressalvas aqui, que é algumas julgamentos que eu vi no Tribunal Federal Brasileiro, que eu sou completamente contra, mas é minha opinião. É minha opinião. Se a lei está dizendo que aquilo tem que ser diferente, tem que ser respeitada a lei. Mas você tem o direito de dar a sua opinião. Tem. Agora. Mas no caso do X, é que a lei falou com ele, remove as contas, bloqueia as contas, e ele não quis remover. Acabou. Bloquear se a lei... olha só, eu sou muito contra várias coisas do Supremo. Mas se o Supremo fala, ou o juiz fala, não pode, você pode argumentar na legislação. Você não pode querer ir contra. Porque na hora que você tem uma lei, que você está abaixo da lei, e que você começa a ir contra essa lei, você não pode. Eu tenho meu direito, eu acho que meu direito é dar um tiro em você. A lei fala, você não pode. Eu estou contra a lei, eu vou dar um tiro em você. Contra a lei, concordo. Ok, beleza. Mas por que só serve para perfis de direita? Por que um perfil... Não creio isso, não. Não creio isso, não. Por que uma pessoa de esquerda dá um exemplo. Pode falar na internet que quer pegar a cabeça de um presidente ou de um ex-presidente? Dá um exemplo. Eu não vou dar um exemplo aqui, sabe por quê? Porque eu não quero que seja cancelado esse nosso áudio. E tem exemplo disso? Tem. Pessoas falando que querem matar a pessoa, não sei o que e tal. Então aí pode. Aí, a minha opinião, só uma intenção. A minha opinião é bem clara. Então, vou dar um exemplo. Eu chego agora com você e falo, eu quero pegar aquele presidente daquele país, esfolar a cabeça dele na parede ou no asfalto, até não ficar nada, e depois cortar a cabeça dele fora. Eu posso falar isso? Não pode. Por que não? É liberdade de expressão.
Olha só, É liberdade de expressão, eu posso a falar. legislação ela é bem Se você está clara. dizendo que não pode, eu vou te Não, mostrar. eu Tem não, gente que eu falou. não, eu não, é a lei que fala isso. Então tá. É a lei que fala isso. Tá? E eu vou deixar bem claro para vocês o seguinte: se a lei do país, o local, está dizendo que não pode, não pode. Gosto disso? Não gosto. Mas tem que aceitar. Tem que aceitar. Sou obrigado a aceitar. Entendeu? E quando um jurista vai contra a lei, vai contra a Constituição? A Constituição existe. Você tem exemplo disso? Vou dar um exemplo. Por exemplo? Todo mundo tem um direito à defesa, né? Exato. E se você for condenado, sem nem ver do que você está sendo acusado. Você não sabe nem o que Qual é o está sendo exemplo claro disso? Tem várias pessoas no Brasil que estão sendo condenadas. Eu não sei disso. Você não sabe? Dá um exemplo claro. Tem uma mulher de 70 e poucos anos de idade aí, foi condenada a 17 Quem é anos de essa idade. mulher? Eu vou pegar aí para botar aqui depois, mas olha, eu vou deixar outro vídeo. É a mulher lá do Tubarão? Não, dos 8 de setembro, 8 de janeiro. Não, eu 8 de vi. janeiro. Olha No só. 8 de janeiro foi presa, não teve acesso aos laudos. Não creio nisso. Não creio nisso. Não creio? Não creio. Então tá. Eu não creio nisso. Eu creio que todo mundo que foi processado lá pelo Supremo Tribunal Federal, ele passou por um crivo e teve a condenação por conta do que estava lá fazendo alguma coisa. A condenação porque estava lá, mas sem Você ter... está falando da Fátima, do Tubarão, é isso? Ou a senhora de idade, alguma coisa assim? Uma solidariedade, Essa senhora de idade estava lá. Ok? Ela defecou dentro do tribunal. Ela estava lá. Ela destruiu o patrimônio nacional. Ela estava lá. Ela teve defesa? Ela teve julgamento? Ah, pelo amor de Deus. Não, não, ela teve defesa no julgamento? Tá, o Tribunal Federal não faz isso. Ah, não faz isso. Não. Ou seja, Você pode não gostar da sentença. Entendo que você não gostou da sentença. Mas ela teve defesa. Sim. bom, se você está dizendo, então tá bom. Todas as pessoas que destruíram o patrimônio nacional, todas as pessoas que agrediu fisicamente, têm que ser condenado lá no 8 de janeiro, foi isso? Tô falando. É uma boa história. Tô dando exemplo. Agora tem um maluco aí, um perturbado na cabeça, um arrombado. O cara pegou e foi lá pro tribunal para estourar uma bomba. Não, aí eu concordo. Porra, meu irmão. Não, aí eu concordo. Não, porque ele foi também no Congresso, tentou estourar o negócio. É um arrombado, doido. Recente, Olha só, o Brasil não mas tinha o cara isso. morreu. O Brasil não tinha isso. O Brasil passou a ter isso depois que começou essa palhaçada de extremismo de direita e esquerda. Mas E eu concordo com você. esse extremista tem nome. Esse extremista tem nome. Olha, Tem nome. Esse extremista tem nome. Quem começou o extremismo no Brasil tem nome. Sabe? eu sei. Entendeu? Então, quer dizer, Eu sei, o comunismo. antes. Não, comunismo não, senhor. Não, senhor. Vamos deixar isso quieto. Pô, você não diz, olha só, eu não sou de esquerda, não sou de direita. Eu sou um cara da realidade. Qual é a realidade? O Brasil nunca teve essa história de vou te matar porque você não concorda comigo. Tá tendo agora. É mesmo. É. Tá certo. Tá tendo agora. Então, quer dizer, eu vou aceitar um idiota, entendeu? Que fala que, em nome da minha religião, eu vou te matar porque eu não concordo com você. Você vai estudar isso? Mas você está entrando numa seara totalmente diferente. Não, peraí. Não, totalmente diferente. Peraí. Tá Porque os arrombados, idiota, os fora da capacidade mental, eles usam primeiro o nome de Deus, entendeu? Para justificar uma merda. Entendeu? Exato. Eu também concordo. Ou então, sendo contra Deus, também justifica. Olha, eu vou deixar bem claro o seguinte. Tem muita coisa, 75% do que o pessoal da direita fala, eu estou concordando.
25% do que o pessoal da esquerda fala, eu estou concordando. Ok? Coisa boa. Agora é o seguinte, não vem falar para mim que eu vou justificar fazer uma merda, invadir a propriedade pública, entendeu? Queimar a propriedade pública, estragar a Ou propriedade privada, pública. né? Ou privada, dessa merda. Ou tanto faz, como falei para Ah, você. ok. Ok? Eu não vou aceitar isso em nome do que eu acredito. Não Eu pode. não vou aceitar um vagabundo falar em nome da religião. Cada um tem uma religião. Eu tenho amigos meus judeu, eu tenho amigo meu muçulmano, tenho amigo meu budista, tenho amigo meu cristão e tenho amigo meu que não acredita em nada. Eu sou cristão, ok? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, ok? Mas não aceito um idiota falar em nome do que eu acredito para destruir os outros, tá? O meu Deus é um Deus de paz. O meu Deus é um Deus que prega conciliamento. Pega aqui porque eu concordo com você. Agora, no Brasil, tá, em nome da minha religião, eu posso destruir você. Em nome da minha religião, eu posso fazer com você o que eu quiser. Não é assim. Ed, Tá? Ed. Eu sou um cara extremamente cristão, entendeu? Basio minha vida pela Bíblia. Não aceito muito modernismo. Não aceito muita coisa que está acontecendo, mas, entendeu? A minha religião não interfere na minha razão, ok? A minha Muito religião serve para mim o que é bom, o que é ruim para mim e para minha família, tá? Agora, se a lei está dizendo que é permitido isso, aquilo outro, nós temos que respeitar a lei. Porque dentro da minha religião, dentro da religião cristã, a gente sempre respeita os líderes. Está isso na Bíblia. Ok? Ok, tá bom. Concordo, eu apertei tua mão aquela hora porque justamente eu não concordo com muita coisa também. Tem o presente, tem o passado. Mas aí pode ser papo para outro podcast. Questão das cruzadas, aquelas coisas que. Não, a cruzada. Tudo em nome de Deus. Não, peraí. As cruzadas foram os cristãos tentando recuperar Jerusalém. Ponto. Como eu falei, vai ser papo para outro podcast. Ok? Se o pessoal gostar também dessa que a gente queira que a gente faça isso aí, vai ter muito pano para manga aí para rolar. Porque a questão das cruzadas, entendeu? Você tem que respeitar a religião Agora, de todo mundo. você falou. Por que não respeitar a religião dos muçulmanos? Não, eu respeito toda a religião. Desde que não jogue no avião. Eu respeito toda a religião. Eu acho que o meu direito termina onde começa o seu. Isso Tá, para isso tudo. aí Para tudo é importante. Agora, voltando a falar da política do Brasil, como eu defini que os três grandes administradores do Brasil foram Dom Pedro II, foram Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Foram os três top para mim, ok? Agora, se nós estivermos falando fora isso, eu tenho simpatia pelo Lula 1, Lula 2. Ponto. Lula 3, não sei. Lula 3, tá acontecendo algo diferente ali. E eu acho que ali tem que ser muito mais... Trabalhada a conversa. Eu tenho que entender, porque tá difícil. O fato da gente estar aqui fora, não estar no Brasil, fica um pouco mais difícil para a gente acompanhar tudo o que está acontecendo. A gente tem nosso dia a dia de trabalho aqui, entendeu? Os nossos estresses de trabalho, coisas que é normal, entendeu? Então a gente não, eu pelo menos não tenho Rede Globo, não sei se você tem, mas aí é problema teu, entendeu? Então o que acontece? A gente não está com todo acesso. O que acontece? Se você tiver aí alguma informação importante, manda aí no nosso e-mail, manda aí no comentário do canal Miscelânea. Ou do Tudo Podcast. Tá bom? Nós estamos com 2 canais agora, canal Miscelânea e o Tudo Podcast.
Esse vídeo específico é para o Pode Tudo Podcast. Então manda aí a informação. É especificamente sobre o Lula 2, o 3. Tá uma coisa assim atípica, entendendo? Que não dá para entender. E o que não dá para entender é as declarações, é a interferência, que eu vejo que é a interferência da atual esposa dele, que é a primeira esposa do governo 1 e 2 não fazia. Exato. Tá? Exatamente. A dona Marisa ela estava muito preocupada vendendo Avon. A primeira esposa do Lula. Bom, não vou entrar nisso. Vamos ficar aqui então. Não Vamos terminar por aqui. Isso serve para outro podcast. Beleza? Então, galera, alguma mensagem final? Nada, fechou. Falou? Valeu. Mas ele fala